Os gamers são um grupo seriamente apaixonado de pessoas, depois de passar horas, dias ou até semanas jogando apenas um único jogo. Alguns fãs hardcore vão procurar pequenos detalhes nos jogos deixados para trás pelos desenvolvedores. Qualquer coisa que não seja explicada pode ter uma base de fãs girando teorias que apontam para uma imagem muito mais escura, fora da tela. E por incrível que pareça, nem mesmo seus jogos favoritos de infância estão seguros. Da fome insaciável de Super Mario por almas, a pessoas comendo pokémons. Chegou a hora de derrubar a quarta parede e mergulhar em algumas teorias que vão arruinar os seus videogames favoritos para sempre. Fall Guys bizarro. Quando o jogo de plataforma Battle Royale chamado Fall Guys foi lançado em 2020, o mundo dos jogos rapidamente se apaixonou pelos feijões de batalha. Eles ficam correndo por um campo de minigolf glorificado, nocauteando competidores enquanto avançam, tudo isso vestindo um maravilhoso guarda-roupa de fantasia. Mas alguns jogadores notaram que as fantasias não se encaixavam do jeito que esperavam. Essa aqui, por exemplo, revela o formato esguio da cabeça do feijão, através da abertura da face. Agora, a maioria das pessoas assume que os corpos desses feijões preenchem os seus trajes. Mas isso aqui pode indicar que eles são um pouco mais esguios do que imaginávamos. Com isso em mente, os fãs começaram a se perguntar o que realmente estava acontecendo por debaixo daqueles macacões. Os Fall Guys são seres macios e parecidos com bastões que podem se esticar para fora de seus trajes à vontade? Ou talvez o volume seja composto por partes externas do corpo para que eles possam rastejar para fora dos buracos do rosto como pesadelos de verdade. Eu não quero nem pensar. Mas por mais horrível que tenha sido isso, acontece que o que realmente está por baixo do traje é muito pior do que qualquer fã poderia imaginar. Para provocar a comunidade, o artista sênior do jogo zombou dessa visão anterior de um feijão clássico. This is not okay. This needs to stop now. A cabeça é estranhamente humana, mas o pescoço, as pernas e o torso estão tão distorcidos que é difícil dizer onde termina a humanidade e começa o pesadelo. Nada sobre isso faz sentido. Quer dizer, como que essa coluna dobrada suporta todo o seu peso? Como ele consegue mover os quadris dessa maneira? Como que a sua boca funciona dentro do seu corpo? E eu não quero nem começar a falar sobre esses olhos aí. E pra piorar, eles também confirmaram que os feijões têm pouco mais de 1,80 m de altura. Eu não sei você, mas eu sinto falta de 15 segundos atrás, quando eu não sabia que essa monstruosidade do tamanho de um ser humano existia. Mas se você quiser esquecer o que você acabou de ver, tente fazer algo não relacionado bem rápido. Tipo, já sei, como clicar nos botões de curtir e se inscrever abaixo. Bem melhor. Nada como um conjunto de botões bonitos, seguros e normais que não parecem estar crescendo de talos. Não, agora eu não consigo mais desver essa coisa. Vamos seguir em frente, né? Pico da anatomia. Em 2020, um ano em que a pandemia mundial deixou muitas pessoas desejando algum tipo de interação social, um certo jogo ganhou bastante destaque. Não porque ele conectava as pessoas, mas porque permitia que elas se matassem. Só que no espaço. Esse é Among Us, um jogo de dedução social de 2018. Onde cada jogador tem que completar tarefas em uma nave espacial através de seu avatar de astronauta bem colorido. No entanto, há um impostor entre nós. Bom, pelo menos deles, que mata colegas de tripulação antes que as tarefas sejam concluídas. Mas quando os personagens morrem, o corpo deles acaba expondo um único osso em seu centro. Essa característica anatômica brilhantemente bizarra levou alguns fãs a teorizar que esses não são astronautas humanos. Em vez disso, eles são criaturas alienígenas que contêm apenas um osso bem longo, como se fosse uma perna de presunto senciente. Embora nem todos os fãs do jogo acreditem na teoria do osso solitário, alguns apontaram que os personagens têm pequenos pacotes de oxigênio, então devem ter uma caixa torácica para sustentar seus pulmões. Mas em uma atualização de janeiro de 2021, um dos mapas novos tinha um pequeno detalhe preso na parede, que não era nada mais, nada menos do que o nosso osso solitário, pendurado como um gráfico de anatomia. Embora isso seja literalmente a espinha dorsal do entendimento da internet sobre o esqueleto do tripulante, o resto de sua anatomia é um total mistério. Considerando o que aconteceu da última vez que os fãs questionaram a anatomia de um ser em forma de feijão, eu fico bem feliz em deixar isso aqui sem resposta. Poképroblemas. A popular série de jogos Pokémon para Nintendo começou com uma aventura de 8 bits, que ao longo de muitos anos, explodiu em um mundo de cores vibrantes e personagens muito legais. Mas muitos fãs acreditam que tudo isso pode ser uma cortina de fumaça para um mundo que é realmente muito mais sombrio. Para vocês que nunca jogaram, você coleta esses monstrinhos adoráveis e os enfrenta, ordenando ataques que fazem o Pokémon adversário desmaiar.
Embora a palavra desmaiar aqui seja apenas um jeito bonitinho de dizer que você bateu neles até ficarem inconscientes. Isso por si só já é bastante horrível quando você pensa sobre isso. Embora não seja grande coisa, você sempre pode curar o seu Pokémon em qualquer centro Pokémon. Mas a palavra sempre pode ser meio errada se a infame cena de Lavender Town for usada como exemplo. Na primeira geração de jogos lançados internacionalmente, Pokémon Red e Blue, você, o jogador, entra em uma cidade acompanhada por essa música bem sinistra. Enquanto você suprime os arrepios, você tem que escalar a Pokémon Tower, um arranha-céu repleto de centenas de lápides. Mas não de seres humanos, e sim de Pokémons. É aqui que você conhece o seu rival de longa data, Gary, ou Blue. Ele na hora te pergunta por que você está aqui se nenhum de seus Pokémons está morto. O que seria um pouco estranho, porque isso indica que ele estaria ali, porque algum de seus Pokémons deve ter morrido. Em todas as batalhas que você teve antes, ele envia um Rattata, que evoluiu para um Hatcat. Mas dessa vez, o Hatcat que ele tinha está sumido. Agora, a última batalha que você teve foi a bordo do SSN, um navio sem um centro Pokémon a bordo. Em teoria, isso pode significar que depois de perder a luta no navio, o seu rival correu para o centro Pokémon mais próximo, mas devia ter sido muito tarde para salvar o seu Pokémon. Espera um pouquinho aí, quer dizer que isso faz de você um assassino Pokémon? Essa teoria é bastante perturbadora, para dizer o mínimo. Quase tão perturbadora quanto enterrar centenas de Pokémon em um arranha-céu. Aterrorizante. Mas isso não é o único detalhe bem perturbador visto em jogos Pokémon de primeira geração. Pós-guerra Pokémon. Na cidade de Vermilion, o campo de batalha Pokémon Gym é comandado e administrado pelo Tenente Surge. Quando você se aproxima, ele faz um comentário único de que os Pokémons elétricos os salvaram durante a guerra e que eles paralisaram seus inimigos. Parece alguma coisa maluca que o seu tio diria na noite de Natal. Mas espera aí, isso significa que os Pokémons já foram usados como armas em uma guerra de verdade? E que o Tenente Surge é apenas um homem de meia idade, se o seu penteado e calças de cintura alta forem considerados. Então deve ter sido uma guerra bastante recente, não é mesmo? Isso indica que os jogos Pokémon, na verdade, se passam em um mundo pós-guerra, onde a região de Kanto sofreu um grande número de baixas. Seria um longo caminho para explicar por que existem tantos centros Pokémon e a falta de personagens masculinos mais velhos ao longo do jogo. Pode ser esse o motivo que o seu personagem só tem apenas a sua mãe, e não o pai. E também porque não há menção aos pais de nenhum de seus rivais em nenhum ponto do jogo. Para acabar com uma geração inteira de usuários adultos de Pokémon, a teoria sugere que essa guerra com toda certeza deveria ter sido enorme. Embora não seja claro quem era o inimigo. Uma outra região, talvez? Talvez um Pokémon lendário, indomável, quem sabe? Enquanto a Nintendo manteve silêncio sobre esse misterioso conflito, eu me pergunto se eles um dia vão lançar um jogo onde você pode jogar na era da guerra Pokémon. Agora eu tô aqui imaginando quão legal seria um crossover de Pokémon com jogos como Call of Duty ou Battlefield. Pikachu, eu escolho você! Ataque o inimigo com seu Thunderbolt! Muito bom trabalho, Pikachu! Cadê o T-Bag? Koffing. Embora você possa encontrar muitos Pokémons na natureza, nem todos eles são naturais. O Porygon, por exemplo, é um Pokémon de primeira geração, feito inteiramente de código de computador, provando que Pokémons podem ser criados artificialmente também. Então, dito isso, o que acontece quando essas criações artificiais dão errado? Bom, uma teoria tem uma resposta na forma de um veneno, no Pokémon Koffing. Essa pequena e feliz bola de gás tóxico é um dos Pokémons preferidos da equipe Rocket durante os jogos originais. Mas esse pequeno grupo de ladrões ficaria muito melhor com um Pokémon do tipo Fantasma, já que eles podem atravessar as paredes, desaparecer na hora e realmente assustar as suas vítimas. Mas nos jogos originais, existem apenas 3 Pokémons Fantasma, o Gastly, o Haunter e o Gengar. E eles não são fáceis de se capturar, sem conseguir colocar as mãos neles. E se a equipe Rocket tivesse tentado criar o seu próprio Pokémon tipo Fantasma? Através da engenharia genética das partículas de gás de Pokémon venenosos, forçando-os a construir balões volumosos semelhantes à forma do próprio Gastly, eles deram vida a essa criatura flutuante de Koffing. Isso com certeza funcionou no começo, mas quando tentaram evoluir a sua criação para a forma de Haunter, o seu plano deu errado. Em vez de crescer um conjunto de mãos como um Haunter, o Weezing resultante acabou crescendo mais cabeças. O sorriso desse terror infestado de tumor foi substituído por um olhar de constante dor e miséria. E assim como seu próprio nome sugere, ele tinha dificuldades até mesmo para respirar. Diante da monstruosidade ameaçadora que eles criaram, os administradores da equipe Rocket abandonaram o projeto e simplesmente usaram os Pokémons como se fossem apenas armas. Essa teoria é tão maligna que até a equipe Rocket me surpreendeu dessa vez.
uma relação fantasmagórica. Não é segredo que todos os Pokémons são identificados por suas propriedades elementares, de elementos como o fogo e a água, até dragão e aço. Mas são os Pokémons fantasmas que realmente se destacam. Porque se os 3 Pokémons fantasmas originais, que eram o Gastly, Haunter e o Gengar, realmente eram fantasmas, então... eles são fantasmas de quais Pokémons? Uma teoria argumenta que a resposta está à espreita do outro lado do espectro. Nos reinos do Pokémon Fada original. Pokémons tipo Fada são um mistério, com movimentos e habilidades mais mágicos do que qualquer outro Pokémon. Embora pouco se saiba sobre eles, realmente existe uma semelhança muito impressionante entre o Pokémon Fada Clefable e o Pokémon Fantasma Gengar. Com orelhas pontudas, membros atarracados e mãos com 3 dedos. Suas silhuetas são praticamente idênticas. E não é só isso, Gengar também é conhecido como Pokémon das Sombras. Mas uma sombra do quê? Bom, se você virar ele de cabeça para baixo assim... Coincidence? I think not! Então isso significa que o Gengar é o espírito sombrio de um Clefable muito doce, mas muito morto. E caso seja, e quanto aos Pokémons fadas antes da evolução de Clefable? Eles também têm contrapartes do tipo fantasma? Por mais estranho que pareça, a teoria sugere que a adorável bola pequena chamada Cleffa, na verdade perece na esfera fantasmagórica de Gastly, e que a Clefairy de orelhas fofas está presa na forma de Haunter. Que tipo de fim terrível esses pobres Pokémons encontraram para que suas almas ficassem presas dessa maneira? Bom, eu tenho mais uma teoria, mas eu não acho que você vai ser capaz de engolir essa daqui. Soylent Green é um Pokémon. Desde que os jogos Pokémon foram lançados, fãs de todo o mundo se perguntaram se existem animais normais em seu universo. Caso não existam, então o que as pessoas nesse universo comem? Isso não é realmente abordado nos jogos anteriores, embora em Pokémon Sword and Shield você possa preparar uma deliciosa variedade de curry e compartilhar com seu Pokémon. E tudo parece bastante inocente, até que você cozinha um curry de salsicha. Nesse universo, não existe a menor menção de porcos selvagens. Então, essas salsichas são feitas de porco ou Pokémon? Talvez eu esteja pensando demais. Com certeza deve ser uma alternativa vegana, muito deliciosa. Embora seja bem difícil tentar adivinhar como que é feito um bone curry, sem usar nenhum tipo de carne. Talvez animais normais existam nesse universo, afinal de contas. Nós apenas não vimos eles ainda. Nunca. Digo, os desenvolvedores da Nintendo não seriam sádicos o suficiente para fazer você comer as criaturas que você fez amizade nesse jogo, não é mesmo? Não é mesmo? Talvez não nas versões internacionais, mas na versão japonesa, eles não guardaram o segredo do ingrediente principal desse prato deprimente. Digo, com toda certeza essa garra icônica tem que pertencer ao Pokémon caranguejo, Kingler. E a Nintendo realmente não confirmou oficialmente que as pessoas comem Pokémons em seu jogo. Mas por um momento bem terrível, vamos continuar com a suposição de que isso é verdade. O processo de cultivo iria funcionar normalmente, onde enormes fazendas iriam criar Pokémons como se fossem algum tipo de gado. Talvez com certas espécies de Pokémons, como aquelas próximas a vacas e porcos também, devem ser criadas para serem comida. Mas e se depois de terem sido, colhidos? Os fazendeiros iriam economizar nos custos de criação de novos Pokémons e apenas restaurá-los através da tecnologia no centro Pokémon? Isso ia significar que eles passam por todo o processo de colheita angustiante toda vez que alguém começa a desejar bife, ou frutos do mar, ou até salsichas. Mesmo que isso seja apenas uma teoria, de repente eu perdi meu apetite. Ainda vivo. O videogame que desafia a física chamado Portal é um sonho para amantes de quebra-cabeças, não importa a idade. Você começa jogando inocentemente, onde você é uma cobaia em um centro de pesquisa, com acesso a uma nova e incrível arma de portal, depois de abrir buracos na realidade para resolver uma série de desafios inócuos. A história dá uma guinada para bem pior. Os holofotes do jogo se voltam para um vilão homicida chamado GLaDOS, uma inteligência artificial desonesta que adora testar e odeia muito você. Mas antes que ela fique completamente descontrolada, ela apresenta a você os cubos companheiros. Essas caixas ponderadas ajudam você a concluir algumas das tarefas mais complexas, que de outra forma, iriam exigir que você estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas o que tem dentro delas nunca é revelado. Mas quando você é instruído a incinerar esse cubo, você acaba desbloqueando uma conquista que se chama fraticídio, que é o ato de matar o seu próprio irmão ou irmã, quase como se aquele cubo estivesse vivo. E isso não é tudo. Durante uma sequência de testes, GLaDOS deixa escapar uma dica vital. I think that one was about to say, I love you. They are sentient, of course. We just have a lot of them. Você ouviu muito bem. Os cubos são sencientes e podem falar. Ou seja, isso quer dizer que pode haver humanos de verdade presos neles.
No jogo, GLaDOS não tem consideração pela vida humana, então não seria impossível supor que ela forçaria o jogador a matar alguém voluntariamente, apenas para antagonizá-lo. Um design cativante. Para alguns olhos despretensiosos, o vilão mecânico e maníaco de Portal, pendurado no teto, parece a coisa mais distante de um ser humano. Mas, no entanto, um comentário dos devs do jogo revelou que o braço de GLaDOS foi realmente inspirado em traços humanos. Ela originalmente teria um cérebro flutuante, ou seria parecida à Ascensão de Vênus de Botticelli, só que feita de peças mecânicas. Eventualmente, eles decidiram por esse design curvo e elegante para fazê-la parecer totalmente feminina. Eles foram tão bem-sucedidos nisso, porém, que um fã acreditou que eles poderiam realmente ver a forma de uma mulher no contorno do braço. Com certeza não era Vênus de Botticelli, e sim uma mulher que havia sido amarrada e pendurada no teto pelos pés. As duas formas com certeza parecem bem semelhantes, e considerando que a loucura de GLaDOS é restrita à instalação, a forma vinculada dá muito mais significado à forma desse vilão. Talvez os desenvolvedores não pudessem admitir esse tipo de influência ousada nos comentários, e portanto, a mantiveram fora de sua descrição. Parece bem improvável pra mim, mas mesmo assim, com certeza vou ter dificuldades em não ver essa comparação. Sapatos do Sonic. Quando a Nintendo lançou Mario e Sonic nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, os fãs notaram algo realmente estranho no evento de surf. Enquanto Mario montava sua prancha descalço com uma pessoa normal, Sonic insistia em continuar usando seus sapatos. Isso fez os fãs se perguntarem por que o ouriço azul favorito da SEGA nunca foi visto em nenhum jogo sem os seus sapatos de corrida vermelhos, sua marca registrada. Embora a pergunta certa aqui deveria ser: o que os sapatos dele estão escondendo? Será que ele tinha pequenas patas com garras tipo um ouriço? Talvez eles sejam tão grandes quanto as suas mãos. Ou talvez ele tenha pés de 4 dedos totalmente formados. Meu Deus, eu queria nunca ter perguntado isso. Essa é uma pergunta que assombra os fãs de Sonic há quase 30 anos. Graças a muitas inconsistências tanto nos quadrinhos quanto nas animações dos anos 90. Enquanto um desenho mostra que ele tem pequenas patas azuis, outro desenho revela uma criatura de 3 dedos e pés pálidos. E uma história em quadrinho separada exibia alguns pés incrivelmente humanos nele. Então qual é o certo? De acordo com o produtor de Sonic the Hedgehog, Takashi Iizuka, o Sonic simplesmente nunca tira os seus sapatos. Francamente, isso me deixa com mais perguntas do que quando eu comecei esse vídeo. Talvez a resposta possa ser encontrada em outros personagens que não tiram sapatos, como o Kirby. Essa gracinha rosa é uma criação da Nintendo que ostenta sapatos vermelhos parecidos com o do Sonic. Mas assim como o próprio Sonic, o criador de Kirby se recusa a divulgar como são seus pés por debaixo dos sapatos. Enquanto alguns acham que são bolhas rosadas como seus braços, outros teorizam que para poder correr e andar como ele, há pés de 5 dedos escondidos embaixo. Mas alguém tem alvejante aí? Eu preciso passar um pouquinho nos meus olhos. O Segredo de Kirby. Deixando os pés de lado, Kirby é uma série inocente de jogos de plataforma de ação que são tão adoráveis quanto saudáveis. Pelo menos, exceto por um. Kirby 64, The Crystal Shards. Esse foi o primeiro jogo Kirby a apresentar gráficos 3D, o que deu a muitos fãs de Kirby uma boa visão do mundo onde Kirby se encontrava. Boa demais, por sinal. Um dos mundos disponíveis, que era chamado de Shiver Star, apresentava uma geografia semelhante à da Terra. Todos os 7 continentes eram claramente visíveis, mas obscurecidos por uma névoa fria e muito nebulosa. Quando Kirby visita o planeta, você pode ver que o terreno também é semelhante à da Terra, embora a maior parte seja coberta por vários metros de neve. Mas esse jogo não acontece na Era do Gelo. Conforme o jogo vai avançando, o jogador tropeça por fábricas e shoppings que são cuidados por robôs com defeito. Mas por que será que todos os robôs estão com defeito? E cadê os humanos? E por que tem um chefe robótico gigantesco no final, decorado com um pequeno exército de mísseis e lasers? De acordo com uma teoria, Shiver Star é na verdade uma versão da Terra, só que ela está presa em um inverno nuclear. Após uma guerra nuclear, as cinzas de imensos incêndios ficaram presas na atmosfera, bloqueando o Sol e congelando o planeta até o seu centro. Os humanos que sobreviveram à radiação mortal foram mortos pelas temperaturas abaixo de 0, deixando as fábricas, shoppings e robôs acumulando poeira. Isso quer dizer que Kirby pode estar rolando em uma paisagem pós-apocalíptica, pulando alegremente na poeira que costumava ser bilhões de pessoas, e eu achando que os pés dele eram ruins. Mario Maligno. A menos que você viva embaixo de uma rocha, você deve conhecer a história desse encanador de bigode e chapéu vermelho. Em Super Mario World, Mario tem que salvar a princesa Peach de Bowser, o malvado rei dos Koopa que governa o reino dos cogumelos. Ao longo do jogo, diferentes itens vão dando a Mario o poder de esmagar os lacaios de Bowser.
Mas por mais heróico que isso pareça, o power-up da Flor de Fogo provocou uma teoria dos fãs que é bem difícil de ser ignorada. Ao contrário de outros ataques, acertar o inimigo com a bola de fogo produz uma moeda, porque queimar o inimigo com uma recompensa crocante o recompensaria com dinheiro. Essa teoria afirma que as moedas não são feitas de ouro, e sim de almas. Como se fosse uma cremação de 8 bits, queimando os corpos, liberando as almas. Enquanto pular ou esmagar em um bichinho, não destrói o recipiente por completo. E além de tudo isso, quando você coleta 100 dessas moedas de alma, seu Mario vai ganhar uma vida a mais. Como se fosse uma troca sem alma pela imortalidade. Mas se tudo isso for realmente verdade, por que há tantas moedas escondidas em tijolos e blocos? Bom, no manual de instruções original do Super Mario Bros., diz que os pacíficos Mushroom People, como o personagem Toad, por exemplo, foram transformados em pedras e tijolos pelos Koopa. Então, ao dar cabeçadas nos tijolos, você pode estar quebrando um dos primos de Toad e reivindicando a alma dele para você. Mas alguém se sentindo super culpado de repente? Atrás da máscara. Majora's Mask é um dos jogos mais sombrios da icônica série Legends of Zelda. Mas esse jogo tem uma chance de ser muito mais obscuro do que você imagina. No jogo, nosso protagonista, chamado Link, descobre que perdeu sua amiga fada Navi. Sua busca para encontrá-la se torna tão problemática que uma teoria popular dos fãs afirma que o jogo realmente guia Link, assim como o jogador, através dos 5 estágios do luto. Eles são a negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. A cidade Clock Town apresenta a negação, onde apesar da lua ameaçadora, que ameaça acabar com o mundo, os habitantes da cidade continuam planejando o seu próximo festival. Depois nós temos Deku King, representando a raiva, que está cego pela raiva pelo desaparecimento de sua filha. Então, depois disso, embora Darmani esteja morto e tenha se tornado um fantasma, ele encarna a barganha ao tentar fazer um acordo para voltar à Terra dos Vivos. Então, talvez o mais triste de tudo, Lulu mostra sem palavras a depressão, depois de perder seus ovos. E finalmente, a aceitação de Link se acumula em sua ascensão, através do Templo de Pedra, onde ele literalmente se torna iluminado, através de sua descoberta das flechas de luz. Quase faz você se sentir mal por curtir esse jogo. Com representações de luto em cada pixel do jogo, outras teorias apontam que Link pode não estar sofrendo por Navi. Mas na verdade, ele está lutando para ter que aceitar a sua própria morte. No início do jogo, Link persegue o evasivo Skull Kid e cai em um buraco muito profundo, acompanhado por um fluxo impossível de visões, antes de aterrissar totalmente ileso no fundo. Mas um dos fãs apontou que não há como ele ter sobrevivido a uma queda tão longa assim, muito menos pousar sem nenhum tipo de arranhão. O resto do jogo serve como uma busca para ele chegar a um acordo com sua própria morte, antes que sua alma passe para a vida após a morte. Isso é de partir o coração. Desastre da masmorra. Antes que o herói de Hyrule recebesse seus olhos azuis penetrantes ou seu cabelo loiro, bem reconhecível, ele existia como esse personagem em blocos no videogame Legends of Zelda original de 1986. Essa aventura em 8 bits viu o agora famoso protagonista trabalhar para salvar a princesa Zelda do mago malvado Ganon, vasculhando masmorras em busca de pedaços da mística Triforce. Cada masmorra era um labirinto único de salas guardadas por monstros, mas foi a terceira masmorra que acabou sendo a pior de todas. Não porque era difícil, mas porque uma versão de cima para baixo do mapa parecia ser, digamos, um design bem fascista, para dizer o mínimo. Essa descoberta na hora levou a rumores e teorias de que havia funcionários fascistas trabalhando para Nintendo e que o jogo estava defendendo ativamente o próprio fascismo. Afinal de contas, Link sai por aí matando tudo que tem na Terra que não se parece com ele. E para piorar, os personagens eventualmente receberam características favoritas dos fascistas, cabelos loiros e olhos azuis. Ai ai. A Nintendo apressou-se a revelar que isso foi realmente projetado após um manji, um antigo símbolo budista que promove a paz, ao contrário do horrendo símbolo de ódio com o qual as pessoas confundiram. Então foi tudo apenas um erro inocente de julgamento, e felizmente não foi a pior campanha de recrutamento do mundo inteiro. E aí, qual desses jogos foram arruinados pra você pra sempre? E você conhece alguma outra teoria que te deu vontade de apertar Ctrl Alt Desver? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. E quem sabe, aqueles que mais me assustarem podem chegar à parte 2. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!